Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, muito bom vê-los aí, apóstolos, já chegando para a nossa sequência de estudos em Hebreus, hoje parte 19. Vamos agora ao nosso texto de Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 28, parte 19 de nosso estudo, significa então que já estamos na 19ª semana, ainda que não sem interrupção, não é? E o texto diz para nós assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram. O texto quer dizer que bateram com a mão, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas, ou nos primogênitos dos israelitas. Meus irmãos, como eu disse, nós vamos pontuar algumas das manifestações dessa fé dos peregrinos. É evidente que a nossa argumentação já começou no versículo 2 do capítulo 11, onde este termo, pela fé, começou. E se espalha pelo capítulo 11 até o final dele, até o último versículo. Há uma mudança de cenário a partir do versículo 28. 29. Esta é a razão porque hoje nós vamos de 8 a 28. Claro que nós temos aqui uma abundância de riquezas muito grande para poder expor, mas a exposição não será feita tão intensa quanto da semana passada, por conta da outra parte, por conta do fato de que teremos uma interrupção. No entanto, o que vamos pontuar será suficiente para você perceber o propósito dessa argumentação. E qual é o propósito dessa argumentação? Propósito. Estamos chamando de a fé dos peregrinos, porque quando o autor da carta começa a falar de Abraão, ele já vai pontuando isso. Abraão peregrinou. Depois ele vai dizer, no versículo 13, que eles eram de fato peregrinos. Se sabiam estrangeiros e peregrinos na terra. E a partir daí, você vai perceber até o final do capítulo 28, que ele se refere a essa gente como sendo nômades, como sendo pessoas que não tinham morada certa.
daí peregrinos. Então, estamos chamando de a fé dos peregrinos. Eu preferia esse termo, ou então a fé das testemunhas, ou testemunhas da fé, do que o termo que se popularizou, heróis da fé. Porque nós temos alguns anti-heróis aqui nesse texto e continuam sendo testemunhas, entende? Então é importante a gente considerar dessa maneira, embora ninguém vá fazer caso disso aí, não é? Mas o que importa considerar aqui é o que essa fé nos ensina, o que nós temos a aprender com eles, visto que sabemos que o autor os seleciona, é uma seleção que ele faz aqui, para ensinar sobre os compromissos, decisões e reações da fé que provam que essa fé é moral. Bem, vamos lembrar o tempo todo que a proposta dele é encorajar os seus leitores. Agora ele está tomando essa gente como reforço. Tanto é que quando ele encerra a argumentação, no capítulo 12, ele diz exatamente assim: visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, ele prova com isso que o seu propósito nesta abordagem era usar aquela gente como referência para estimular a fé. Pois bem, isso tem a ver com a natureza do evangelho. O evangelho tem a natureza do discipulado. O evangelho foi estabelecido para ser um veículo de instrução, discipulado. Jesus nos estabeleceu como discipuladores, aqueles que fariam discípulos. E é evidente que discípulos são os que aprendem, e os que aprendem têm nos seus mestres, ou deveriam ter, o próprio autor da carta no capítulo 13 trabalha com isso, tem nos seus mestres referência. Bem, nós não temos aqui nenhuma reserva em trabalhar com essa argumentação. Há uma falsa piedade que corre entre nós, ou até, quem sabe, alguns com uma piedade real, mas uma piedade que está fora do lugar, quando ficam considerando, eu não posso ser modelo, eu não sou modelo, longe de mim me ver como modelo. Só que a Bíblia estabelece que os instrutores, os mestres, aqueles que receberam inclusive dons ministeriais, eles foram postos para servirem de modelo para o rebanho. Está escrito isso nas cartas de Pedro, Paulo fala isso enfaticamente, e o autor de Hebreus outro tanto. O autor de Hebreus diz: imitem a fé que eles tiveram. Paulo diz para as suas ovelhas: sejam meus imitadores. É muita ousadia, não é? Isso não quer dizer eu sou perfeito. Não. Mas isso significa minimamente que quem se propõe a ensinar e fazer um discípulo está se comprometendo a fazer aquilo que nós chamamos na didática pedagogia. O que é pedagogia? O pedagogo é aquele que leva o seu aluno para junto do seu ambiente a fim de que viva com ele e aprenda na sua forma dele viver. Então ele não ensina jogando teorias. Ele mostra na prática como é que a coisa funciona. O nome disso é pedagogia. E o evangelho, a didática do evangelho é pedagógica. O evangelho foi feito para estabelecer discípulo e mestre, mestre e discípulo. É uma argumentação vastamente usada por Paulo, especialmente na carta ao Timóteo. Então, o que temos aqui é que ele toma toda essa gente como referência para os seus leitores, a fim de que eles se estimulem neles. Mas nós temos um ponto muito importante. É significativo que ele começa com Abraão. Não poderia ser com outro. Eu concordo que você diria, não, mas ele já falou de Abel, ele já falou de Noé, ele falou de Enoque. Só que ele não colocou Abel, Enoque e Noé como exemplo de fé a ser seguida. Ele mostra a natureza da fé que havia no coração daqueles personagens, como vimos semana passada. A partir de agora é diferente. A partir de agora ele está usando de uma didática. Ele está dizendo que essa gente é modelo. Ele está dizendo que a fé que essa gente tem precisa ser copiada. Em outras palavras, eu estou ensinando a vocês, eu estou falando do autor da carta para os seus leitores, eu estou ensinando a vocês como é que vocês devem viver a fé que lhes foi dada. Como é que ela vai ser uma fé moralmente comprometida? O que passar disso, o que for diferente disso, não é essa fé que vem de Deus. E vocês, meus amados, vão concluir, diante dessa exposição de hoje, na parte 20, se a fé que tem sido ensinada por aí tem sido praticada, é esta. Se a fé que tem sido ensinada e praticada por aí sobrevive a esse padrão que nós temos aqui, que estamos chamando de fé moral. Então por que ele começa com Abraão? Porque Abraão é o cabeça do povo. Nós todos somos considerados descendentes de Abraão pela fé, filhos da promessa.
Paulo deixa muito claro que Deus, ao fazer a promessa a Abraão, ele transformou Abraão no cabeça de um povo, de filhos da promessa, de maneira que ele põe até os judeus de lado, para dizer, judeu não é aquele que nasceu na Palestina, que nasceu lá como descendente da carne de Abraão. Até dessas pedras, Jesus já disse, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não, judeu é aquele que o é no coração, judeu é aquele que é justificado pela fé que teve nosso pai Abraão. Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão, somos nós, estamos incluídos aí. Judeus que de fato creem na justificação pela fé, se tornam então de fato o novo povo de Deus. O povo de Deus, esqueçam a palavra novo, o povo de Deus que é formado pela igreja, que é constituída de judeus e gentios, crentes no Senhor Jesus. Crentes no Senhor Jesus. Sempre que você pensar em crentes no Senhor Jesus, não pense em evangélico não, pense em crentes. Crentes do Senhor Jesus, entende que essa expressão inclui judeus e gentios. Esta é a igreja é o povo pensado desde os dias de Abraão. Então ali estava o modelo, ali estava o protótipo daquilo que teria de acontecer, que Deus pretendeu e que veio manifestar na igreja a partir da cruz, a partir da vinda do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos. Então, antes de tudo, nós devemos levar em conta que não basta aprender sobre essa fé. Então é preciso estar sob a mesma consciência de seus agentes. Aqui eu vou ter que me deter um pouquinho de tempo. Isso vai comprometer o nosso tempo hoje, mas eu não posso atropelar essa argumentação e este ensino. Ele é pura doutrina da genuinidade da fé bíblica, meus queridos. É quando o texto mostra que eles atuaram conscientes na vida, está falando de Abraão e todos os outros que ele vai citando, conscientes de que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse é o maior desafio em nossos dias. Por que eu digo que é o maior desafio em nossos dias? Porque se você olha para o passado e pensa em Abraão e no povo de Israel, e naqueles heróis que o povo chama de heróis, as testemunhas que ele vai citar daqui para frente, você vai dizer, eles eram peregrinos mesmo. Eles estavam indo em caminho de Canaã, nem chegaram lá, inclusive Moisés. Eram estrangeiros e peregrinos na terra porque estavam passando por regiões que eles não conheciam. Deixa eu ler uma coisa para você que talvez tenha passado desapercebido, no versículo 8 que fala de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebeu como herança, e embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Como se estivesse em terra estranha. Ou seja, ele já sabia da promessa de Deus. Todo lugar que o teu olho alcançar, eu te darei. Olha, para onde você olhar, Deus disse para Abraão, esta é a terra que eu te darei. Então o texto diz que ele recebeu essa terra por promessa, mas andou nela como peregrino e estrangeiro. Ou seja, eu estou em busca da pátria celestial, o texto está dizendo aqui. Ela é superior e invisível. E superior ao que é visível. E a ela eu tenho que, aqui, naquilo que é visível, saudar a distância, porque eu estou caminhando para ela. Depois trabalharemos com isso, chegaremos lá. Mas eu quero mostrar a você que a expressão estrangeiros e peregrinos nos pertence. Paulo começa trabalhando com ela em Efésios capítulo 2. Quando estudamos Efésios, você vai lembrar disso muito bem, que ele diz para nós no versículo 12, que nós antes éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa. Éramos estranhos, mas agora fomos aproximados. Pedro diz tacitamente que somos estrangeiros e peregrinos. Por favor, leia comigo, porque a carta de Pedro está logo depois aí de Tiago, que vem após Hebreus. Leia comigo 1:1 da primeira carta de Pedro. 1 de Pedro 1:1. O texto diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ele não estava dizendo assim, aos eleitos de Deus que saíram de Jerusalém e foram agora transitar pelo Ponto, pela Bitínia, pela Capadócia, pela Ásia. Não. Ele está dizendo, eu estou escrevendo a vocês que são nativos dessas regiões, mas que são eleitos de Deus, e nas regiões nas quais são nativos, são peregrinos porque são eleitos. Entende, meu querido? O que ele está dizendo é que você é legitimamente brasileiro, mas é diferente de todos os outros brasileiros que não são crentes.
porque todos os outros têm uma única cidadania, e eles farão tudo para preservar essa cidadania até o último de seus dias. Mas você tem uma nova cidadania. Paulo fala dela em Filipenses 3:20. E não é esta. Nesta você se tornou peregrino e estrangeiro. Desde que foi trasladado do império das trevas, que representa Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, China, Ásia, planeta Terra, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Desde o dia em que você foi trasladado desse império das trevas que tomou posse do planeta, você se tornou cidadão dos céus e automaticamente estrangeiro e peregrino no seu Brasil, na sua terra. Então o que começamos a dizer é que essa gente tinha consciência para viver a sua fé de que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então eu vou lhe passar uma informação pesada. Ela vai bater como chumbo denso dentro do seu coração, mas tem de ser. Precisa ser. A fé bíblica só pode ser verdadeiramente vivida por quem tem consciência de que é estrangeiro e peregrino neste mundo. Vou repetir. A fé bíblica, aquela que vem de Deus, a genuína, aquela que habita no coração que nasceu de novo, só pode ser vivida naquele coração que tem consciência, foi a palavra com que eu comecei, de que é estrangeiro e peregrino na terra. Eu não estou dizendo que se sente estrangeiro e peregrino na terra. Temos que jogar fora esse negócio de sentimentaloides e sentimentalismos, porque isso não leva ninguém para lugar nenhum. É entendimento. Vamos lembrar, pela fé entendemos que. Você pela fé entende que é estrangeiro e peregrino na terra e começa a se comportar da mesma maneira. Ainda aí, em 1 de Pedro, um reforço, no capítulo 12, versículo 11, e ainda com mais redundância. 1 de Pedro 2,11. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Porque são estrangeiros no mundo, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E insisto que vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, pronto, é um baita reforço em cima de tudo que dissemos. Então é importante salientar que essa consciência gera o núcleo sustentador da fé verdadeira, que se chama dependência. Vou dar um tempinho para você deglutir isso aí. O núcleo da fé verdadeira se chama dependência. Só vai ser nutrida, cultivada e vivenciada a dependência no coração do crente que se sente estrangeiro e peregrino. Sabe por quê? Ele perde amarras, ele perde garantias. Foi assim que tudo começou, com o grande exemplo, o pai da fé, Abraão. Sai e vai para onde eu vou te mostrar, mas sai ainda sem saber para onde vai. Foi exatamente o que Jesus disse para mim e para você, a meu respeito e a seu respeito, em João 3,8, falando com Nicodemos. O vento sopra e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É estrangeiro e peregrino. Não tem amarras. Quando eu me entendo cheio de direitos e quero usar a minha fé para reforçar esse direito, direitos na terra, direitos de posse, direito a respeito das minhas conquistas temporais, de estrangeiro e peregrino eu não tenho nada e também não dependo de Deus. Sim, é dependência, porque pelo novo nascimento nós recebemos uma outra cidadania. Fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. As raízes foram cortadas aqui. Esta é a razão porque se embaralham de forma escandalosa, depressiva, doentia, porque adoecem, no fim adoecem. Os crentes que seguem por outras trilhas, e num dado caminho se desvia para a direita ou para a esquerda, e confunde tudo, e começa a achar que a sua vida espiritual tem que ter expressão na vida temporal, dentro da sua agenda, dentro da sua conquista, dentro dos seus títulos, etc.
Aí ele começa a se decepcionar, 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 vai descobrindo que um vazio vai crescendo, crescendo, corroendo. No fim fica só o vazio, aí ele afunda. Eles aparecem sempre na curva da esquina. Com o meu trabalho como pastor, que atendia e ouvia como psicólogo, peguei muitos crentes que já tinham feito a curva da esquina e tinham batido nesse vazio. E eu estou me referindo muito mais a líderes do que a liderados, viu? Pode ter certeza. Porque esse vazio, no fim, cobra o seu preço. A conta vem fechar. Então o autor vai pontuar neste trecho personagens titulares. Nada menos que os patriarcas, que são as matrizes formadoras do povo de Deus na antiguidade. Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, e inclui também os pais de Moisés, Amrão e Joquebede, o pai e a mãe, porque eles também fazem essa mesma fé peregrina e têm os mesmos comportamentos. E a partir daí, então, ele vai começar, ou dentro desse contexto, vai começar a destacar os pontos dessa fé peregrina. Como é que a fé peregrina se manifesta? Ou seja, como é que a fé se manifesta no coração peregrino? Fica melhor colocado assim. O que Deus espera... Ai, pastor, mas é Deus que espera? Sim, querido. Leia o versículo 16, querida. Leia o versículo 16. O texto diz assim: por essa razão, quer dizer, por conta de tudo isso que ele veio dizendo aqui, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus espera encontrar nas testemunhas de fé consciência de ser estrangeiros e peregrinos, que tenham então reações compatíveis com as reações dessa gente que vai servir para nós de modelo, de exemplo. Então quais são as reações? Começamos com Abraão no versículo 8. Eu vou pluralizar, eu vou colocar no plural, porque na verdade o que diz respeito a Abraão, ainda que historicamente tenha a ver com os movimentos de Abraão, passa e os outros vão vivenciar as consequências disso. Então, vale para todos, tá bom? Não ficou restrito a Abraão. Assim como promessas feitas a pessoas na história de Deus com a igreja, na história de Deus com o seu povo, que se reflete na igreja, não ficaram exclusivas e definidas com exclusividade e reduzidas àquelas pessoas. Senão, tudo que Deus prometeu a Davi não poderíamos usar nos salmos para a nossa fé e para a nossa vida. Não, isso tem uma amplidão, eles servem de tipo e isso vai nos alcançar no curso da nossa fé e da nossa vida com Deus. Então, o que temos logo no versículo 8 como evidência da fé no coração peregrino de Abraão? Chamados, obedeceram. A esta altura, especialmente vocês que formam aí o grupo seleto que me ouve, semana após semana, mês após mês, ao longo desses 4 últimos anos, indo para o 5º ano já, começamos tudo isso aqui em 2020, não é? Você nos ouviu já muitas vezes pregando em Romanos, no capítulo 1, pregando em outros textos, que Paulo deixou muito claro, especialmente em Romanos 1, que nós somos chamados. Ninguém é crente se não for chamado. Jesus deixou isso claro, é uma doutrina que não tem que se discutir, quem discute é porque está atrapalhado, mas é Bíblia pura, de cabo a rabo. Ninguém se oferece, ninguém pula na rede, ninguém chega e diz lá dentro: ó, eu aqui, Deus, eu te elegi, o Senhor a partir de hoje é meu Salvador. Isso aí são as músicas que, cheias de paixões distorcidas, foram compostas e a gente canta como sendo doutrina verdadeira, mas que na verdade dão um tiro de canhão no credo, na nossa confissão, porque vão na contramão da verdade. Você é chamado. Jesus deixou muito claro em João 15, não foram vocês que me escolheram, João 16:15. Eu escolhi vocês. Vocês são chamados. Paulo, então, faz toda uma abertura da sua carta aos Romanos, no capítulo 1, dizendo isso. Que nós somos chamados. Chamados para a obediência da fé, chamados para ser santos, chamados para crer em Jesus. Ele chama. Jesus deixou claro em João: todo o que o Pai me der virá a mim. É o Pai quem chama. Glória a Deus. Do contrário, eu te pergunto, como é que alguém consegue nascer de novo? Você conseguiu se nascer? Você está aí. Foi você que decidiu que ia nascer? Você decidiu que ia entrar no ventre da sua mãe, 9 meses depois você disse: deixa eu sair daqui. E aí você nasceu.
Porque você decidiu que ia sair, e aí você saiu. E porque você decidiu que ia sair, você disse, eu me nasci. Não. Não. Sua mãe te deu a luz, você dependeu dela totalmente para estar aí e ser quem é. Pois bem, o novo nascimento é feito pelo Espírito de Deus através da palavra. Paulo ensinou isso a Tito. Jesus disse isso a Nicodemos, mestre de Israel, que não sabia disso. O novo nascimento é gerado do alto. Jesus deixou claro em João 3, você nasce do alto, nasce do Espírito. É Deus quem opera o novo nascimento. Deus não opera o novo nascimento em alguém que está dizendo, ó Deus, eu estou aqui morto nos meus delitos e pecados, vem aqui e me faz nascer de novo. Não. Ele faz nascer de novo aqueles a quem chamou. Chamados, obedeceram. E aí já é a fé ativa. Foi chamado, fé passiva. Obedeceu, fé ativa. Eu respondo ao chamado. Ele me chamou, eu obedeço. Versículo 8, foi o que Abraão fez. E aí começa a história da peregrinação, versículo 9. Chamados obedeceram e então peregrinaram, porque a peregrinação é que é a prova da obediência. Queridos irmãos, é evidente que quando a gente fala em fé para um grupo de crentes, 2 ou 2.000, todo mundo quer ouvir uma fé que produz efeitos. A fé que me enche do Espírito, a fé que opera milagre, a fé que cura a doença pela qual eu orei, a fé que me paga a minha conta, a fé que... Entende? Você quer uma fé que produza efeito. A fé produz efeito? Produz. Se não produzisse, o Espírito não teria colocado fé como dom para que ela possa fazer algum efeito. Claro que produz. Só que nós queremos parar nisso e acabou. Acabou. E com isso perdemos a fé moral, a natureza da fé, a essência da fé. A primeira resposta que eu dou ao chamado pela fé é obediência. E eu obedeço para peregrinar. Porque a partir daí a dependência começa. Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Claro que quando a gente coloca desse jeito, as pessoas ficam pensando em missões, pensando em realização de ministério, em que igreja eu fico, de que maneira eu funciono lá. Esquece no momento missão, igreja, serviço. Pensa em vida. Pensa no fato de que você virou um engenheiro, um professor, um pedreiro, um mecânico, uma dona de casa. A vida adulta te trouxe uma formação da qual você tem que tirar o seu ganha-pão. A vida adulta te trouxe uma formação pela qual você tem que achar o objeto do seu desejo, seu cônjuge. A vida adulta te trouxe uma formação pela qual você vai gerar filhos e tem de criar esses filhos e dar conta deles. A vida adulta te trouxe uma formação pela qual você tem de fazer escolhas, tomar decisões, viver. A questão é que a mente do homem no mundo funciona da seguinte forma: eu tenho de dar conta. E o mundo está aí para me dizer que é assim mesmo, através de seus agentes e dos recursos e de ferramentas que procura me vender para me convencer disso. Com o crente é diferente. Ele vai gerar filhos do mesmo jeito, vai achar cônjuge do mesmo jeito, vai arranjar trabalho, vai fazer faculdade, vai fazer curso, vai... E há aqueles que inclusive se enchem de títulos para não usar para nada, sabe por quê? Resolvem fazer missões com todos os títulos que adquiriram. A questão é que no que você fizer, onde estiver, no que você for, no que você tiver, no que você é peregrino. Você nunca sabe as guinadas que Deus vai dar e você não se garante. Tem de prevalecer sobre a fé do cristão o que Paulo disse escrevendo aos Coríntios. Não que por nós mesmos possamos alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Nada é mais trágico na vida espiritual do que a autossuficiência para o crente. Todo o programa de psicologia, de coaching, etc., está aí funcionando para levar as pessoas a fazer um super investimento em si mesmo, e se super acreditarem e venderem essa imagem de superpoder. Na fé é diferente. Na fé, quando sou fraco, é que sou forte. Eu lembro como que incomodei um pastor psicólogo quando certa vez ministrei isso no acampamento de pastores. Ele disse, não desce, não está descendo, não está descendo. Pastor, a Bíblia não estava descendo. Quando sou fraco, então sou forte, então mais depressa me gloriarei na minha fraqueza, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim.
Quando o crente tem consciência dessa dependência, ele ora com temor, ele ora pedindo, ele ora suplicando, ele ora dizendo: me ajuda, faça, não deixe acontecer do meu jeito. Me guia aqui, Deus. Eu tenho que tomar essa decisão. Senhor, eu não sei o que esperar. Isso tudo faz parte da oração peregrina. Aleluia. Eu quero frisar isso com você. Isso revela o conteúdo da oração peregrina, o conteúdo do coração peregrino, a maneira como ele ora, a maneira como ele depende, ele não decide, ele põe na bandeja e diz: Senhor, vem me guiar aqui. E fica cheio de dúvidas quando toma a decisão, porque será que eu fiz a coisa certa? Mas eu entreguei na mão de Deus. Quando ele decide, eu entreguei na mão de Deus, bingo, ele foi lá. Ele não tem que ter, sabe, a resposta cartesiana, 2 mais 2 igual a 4. Não. Ele só tem que ter esse estado de suspensão. Será que? Por que será que? Por que eu não estou convicto? Oh, glória a Deus, é essa convicção que precisa faltar. Eu não estou convicto porque eu dependo de uma vontade soberana maior do que a minha, que é a única que é certa. Que ela influencie, que ela faça acontecer. Glória a Deus. Tente deglutir isso. Espero que você durma bem. Depois, o texto diz que eles receberam poder. Isso é o que todo mundo quer. Aí, a essa altura, a considerar a fé que é propagada dentro das nossas igrejas, todo mundo ficaria só com o versículo 11. Recebeu poder. O coração peregrino recebe poder pela fé. Jesus deixou isso muito claro, meus queridos. E se você não receber poder, não pode ser testemunha. Você precisa do poder dele para testemunhar. O seu poder inerente não dá testemunho de nada, dá escândalo. Porque você fica igualzinho ao outro, que não tem temor de Deus, em cujo coração o Espírito não habita. Você recebe poder para viver a vida espiritual. Poder de Deus, que tem muitos desdobramentos. Né? Ele vai ter o seu desdobramento de fenômeno. São os grandes efeitos que chamamos de milagres. Fazem parte do pacote, glória a Deus. Mas veja, depois vamos ter o versículo 13, que é uma redundância de tudo que dissemos agora. No versículo 13, nós entendemos e lemos que porque eles viviam pela fé, reconheceram-se estrangeiros e peregrinos. Aqui é um ponto eu chamei de redundância, mas de significado muito sui generis, muito singular. Porque uma coisa é você se confessar estrangeiro e peregrino, outra coisa é aceitar a Bíblia dizer, como eu li 1 de Pedro 1:1 e 2:11, como eu citei Efésios 2:12, que você é estrangeiro e peregrino na terra. Nós temos o mau hábito e cometemos o erro frequente de transformar determinadas palavras de ordem da Bíblia como sendo titulações, brindes, enfeites, entende? Como quem, por exemplo, compra uma roupa e acha a roupa bonita, mas descobre que pode pegar um determinado enfeite e colocar ali um bordado na blusa de uma mulher, uma grife que escreve para que aquela tenha um enfeite. Não. A partir do momento em que você coloca aquele enfeite ou põe uma grife, aquela blusa, aquela roupa, aquele terno, aquela gravata, adquire outra característica. Tem um novo significado. Então, na verdade, nós não recebemos rótulos. Assim como ser discípulo não é rótulo, é uma identidade. Então, quando eu reconheço que sou estrangeiro e peregrino, eu estou saindo do nível da rotulação. Eu estou interiorizando, em essência, uma verdade. Eu sou estrangeiro e peregrino no meio da minha árvore genealógica, dos meus parentes. Eu sou estrangeiro e peregrino no condomínio em que eu vivo, cercado de vários e vários outros moradores. Eu sou estrangeiro e peregrino na empresa onde eu trabalho. Eu sou estrangeiro e peregrino na rua. Eu só não sou estrangeiro e peregrino no meio dos estrangeiros e peregrinos. A minha igreja, o meu povo, o povo de Deus. Ali não, eu falo o mesmo idioma. Ali todo mundo entende quando eu canto, quando eu choro, quando eu rio, quando eu oro. Falamos o mesmo idioma.
Ali todo mundo sabe o que significa meu Pai Celestial. Ali todo mundo sabe o que significa a pátria celestial, a palavra de Deus, esses termos técnicos que usamos, louvores como glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Todo mundo entende esse idioma, não é estranho. Imagine, não é? Eu chegar numa classe de aula para dar aula para estudar e dizer: graça e paz, meus queridos colegas de aula, glória a Deus nas alturas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vão me internar, ou vão dizer, é um fanático. Ah, mas a gente também não fica dizendo isso na igreja. Não, você não fica usando essas expressões, mas se usar, nenhuma estranheza. Pelo contrário, o mínimo que você vai ouvir é alguém dizer amém. Tá alegre hoje, irmão? Porque é o nosso idioma. Isso é para falar de expressões, tá bom? É evidente que só estou dando um exemplo muito raso, muito superficial. Reconhecer-se estrangeiro é quando você percebe que é estranho ao ambiente. É peregrino porque você sabe, minhas raízes não estão aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, dos reinos de além céu do reino, venho em serviço do meu rei. Lembram a canção O Exilado? Eu estou falando com crentes maduros, como é bom, né? Ó a linguagem aí do peregrino, crentes que conhecem essas coisas que eu estou citando aqui, porque conhecem esses hinos, né? Fizeram parte da nossa história, décadas. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, de longe enxergo lá. Os passarinhos e belas flores têm o seu lugar. Eu posso gastar dinheiro com eles. Eu posso gastar dinheiro com os parques da Disney. Eu posso gastar dinheiro com um clube de festa de fim de semana. É evidente. Isso não impede que o tempo todo eu me sinta estrangeiro e peregrino. Isso não impede que eu perceba essa dicotomia. Que a vida que vivo na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Aqui dentro, não é? Aí dentro, há um eco maior. Um eco saudosista, um eco de sonho, de desejo, de esperança. Ultimamente eu tenho coletado as últimas palavras de homens de Deus a quem ou conheci de perto, muito de perto, com quem convivi, ou tomei conhecimento, mas andava pela mesma praia deles. E esses últimos homens que morreram aqui há alguns anos atrás, 3, 4, 5 anos, foi tão bonito o que eles disseram no seu leito de morte. Aqui perto de nós estava um veterano americano, pastor de uma igreja batista em Araras. Tive comunhão com esse homem, a sua esposa, durante anos. Preguei várias vezes na sua igreja. E ele, terminado sua missão aqui, já bem idoso, voltou para os Estados Unidos. Lá adoeceu da doença da qual veio a falecer. E recebeu em casa, lá, visita de alguns pastores que ele deixou aqui. E um deles descreveu para mim, tão linda, o momento da morte daquele querido irmão, aquele amado irmão pastor, quando ele chega e diz para os que estavam à sua volta: não vou continuar esse tratamento. Vamos parar por aqui, já chega de maltratar com quimioterapia e outras coisas, porque eu vou retardar aquilo pelo que eu esperei a vida inteira. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Combs. Hebreus 11:16 para o pastor Combs: Deus não se envergonhou dele. Martin Lloyd Jones, médico, maior homem de Deus de nossos tempos, faleceu em 1981, aos 81 anos de idade, 82, porque ele nasceu em 1899, em Londres.
morreu de câncer também, como esse pastor, a mesma coisa, câncer de próstata, e era médico, era cardiologista, mas chegou para sua mulher e filha, no seu leito de morte, e disse, olha só, eu queria pedir a vocês para pararem de orar para Deus me curar, parem com isso, se Deus me curar, vai retardar o que já demorou demais. Estrangeiro e peregrino na terra. Pastor Russell Shedd, exatinho como aquele pastor Combs, disse a mesma coisa. Não, vamos parar o tratamento por aqui, porque já faz muito tempo que eu estou esperando por esse dia. Estrangeiros e peregrinos na terra. Mas agora eu quero mostrar para você o que temos aí no versículo 17. Eles foram postos à prova. Perdoe. Semana passada, apesar de toda aquela confusão, não, isso foi domingo, né? Na ministração de domingo aí, que tivemos um problema de conexão. Na quinta passada, frisamos aí em cima do texto, com bastante ênfase, que usando o texto de Pedro para reforço, que a nossa fé é provada, ela tem que ser provada, para que o seu valor, que é mais, se revele genuíno e redunde no louvor e glória do nome do Senhor Jesus. A verdadeira fé é provada. O crente que não experimenta a provação na sua fé, precisa desconfiar da confissão que faz. Homens de Deus, de James Kennedy, que escreveu aí, Porque Creio, costumam reforçar um argumento irrespondível. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus são testados na sua fé e muito atacados por Satanás para tentar colocar seus corações em dúvida. A fé é provada, meus queridos. Se ela não for provada, ela fica uma fé vagabunda, ela não tem valor nenhum. Fé, nariz de cera, encosta, toma qualquer forma, onde for. Ela é posta à prova. O crente que não quer ser provado, ele está lutando contra o Espírito de Deus. E Paulo ouviu uma palavra que nos ensina muito: dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Então a evidência da fé que procede de Deus é que ela passa por provação. Agora a beleza do próprio versículo 17 é que ele mostra para nós que, tendo sido provado, Abraão ofereceu o Isaque, ofereceu a bênção, ofereceu o objeto da promessa. Já pensou o que é isso? Vou dizer uma coisa que vai te assustar. Ai, como vai te assustar. Mas eu preciso dizer isso a você. Deus não parou lá com Abraão, gente. Ele continua fazendo isso comigo e você. Pastores que estão dezenas e dezenas de anos no mesmo ministério. Cuidado, presta atenção. É a bênção de Deus na sua vida, ele te confiou esse ministério, mas ele está inteiramente à vontade para esperar que você o ofereça a ele de volta. Entende? Que você diga para o Senhor: Senhor, eu estou te dando a minha bênção, a tua promessa para mim. Porque pode ser que Deus te devolva como devolveu Isaque. Mas a fé oferece a bênção ao abençoador. A fé devolve, não porque ela está rejeitando, mas porque ela entende, na tua mão funciona melhor. A fé oferece. Já vimos semana passada, Abel ofereceu um sacrifício maior e melhor do que o de Caim. Então ofereceram sacrifícios. Porque é isso que quero mostrar a você. Pedro diz para mim e para você que nós somos a geração eleita e colocados para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, sacrifícios de louvor. Cada dia mais eu estou cercado por uma geração que odeia a palavra sacrifício, só quer saber que haja um sacrifício, o de Cristo. Eu não sacrifico mais nada. Não estou falando de jejum, não estou falando de penitência, isso aí é para os católicos. Eu estou falando de renúncias, daquilo que para você servir ao Senhor leva você a sacrificar alguma coisa,
às vezes um encontro com a família, às vezes um programa que você, para o qual se preparou o ano inteiro nas suas férias. Renunciar a algum momento, renunciar a alguma coisa, sofrer uma perda, não que você tenha de fazê-lo, mas porque algo aconteceu, priorizando o reino, que não vai dar para competir, e você tem de abrir mão. Mas não é só, tem também o cotidiano, aquilo que leva você a sacrificar o que você tem direito de viver como todos os outros, por causa do testemunho, por causa do evangelho. Isso envolve formas de viver, a maneira de usar o lazer, o que come, o que bebe. Está escrito nas escrituras do Novo Testamento, não é legalismo mosaico. É Paulo ensinando isso para nós. São sacrifícios que oferecemos pela fé. Paulo disse: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma por causa dele. É lícito, mas não convém. Isso entra para o terreno do sacrifício. Eu acho que eu não preciso gastar tempo aqui em cima. Você tem sabedoria suficiente para discernir. Isso envolve a forma de gastar o seu dinheiro, aquilo em que você gasta o seu dinheiro. A Bíblia diz para você não gastar naquilo que não é pão. Não está dizendo que você, oh meu Deus, eu estou falando com pessoas inteligentes, comprar só comida. Não é isso. Não gaste naquilo que não vai te nutrir. É isso que quer dizer. Amém? Isso é sacrificar. E aí temos os versículos 20 e 21 dizendo uma coisa tão linda para nós, dando exemplo. Pela fé eles abençoaram. Pela fé Isaac abençoou, pela fé Jacó abençoou. A fé abençoa. Ali temos o exemplo de dois que abençoaram orando. Sim, é o exercício do nosso sacerdócio real. A fé abençoa. Abençoa estimulando o outro. Abençoa edificando o outro. E abençoa cobrindo com clamor, cobrindo com oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Abençoe. Paulo diz: abençoa. Você quer saber como abençoar? Ore. Se Deus achar que alguma coisa mais do que oração precisa ser feita, Ele vai mover seu coração a fazer. Só não tranque seu coração, senão você amaldiçoa. Mas ore. Esta é garantidamente a forma da fé abençoar. Orar. Abençoe. Depois vamos ter no versículo 22, que eles instruíram na esperança. Que lindo, temos que ler porque é muito lindo. Veja, o texto diz assim: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. O que o texto está nos dizendo é que José, pela fé, instruiu na esperança. Disse para eles: vai acontecer lá na frente, vocês não vão ficar aqui não, vocês vão embora para a terra que Deus prometeu. Então levem meus ossos quando forem. Que lindo, não é? Instruir na esperança. É o que queremos fazer aqui nestes dias de acampamento. Instruir na esperança da segunda vinda de Cristo. Algo que está morto, vazio na confissão da igreja dos dias de hoje, porque não é interessante para quem está aferrado a esta vida, mas para estrangeiros e peregrinos. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho só mais 5 minutos para poder completar 1 hora, e eu quero completar essa hora, mostrando a você então o que vem a partir daí, agora em função de Moisés. Ele está dentro do contexto dos peregrinos, a fé dos peregrinos. Só que Moisés tem reações sui generis, e elas nos ensinam muito. Então, a partir do versículo 23, é Moisés que entra em cena, a começar por seus pais. Então, qual é a reação que veio da fé no coração de Moisés? Reagiram e estes movimentos se circunscrevem a ele. Começou com seus pais. Versículo 23 diz: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Acho tão interessante a maneira como o autor da carta construiu essa fraseologia. Olha só como eu escreveria e você escreveria também. Pela fé, os pais de Moisés, quando ele era recém-nascido, o esconderam durante 3 meses, porque viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Não foi assim que ele escreveu. Ele botou assim: pela fé Moisés, recém-nascido, ele fez questão de mostrar que
A razão da reação dessa fé, que trouxe ousadia ao coração dos pais de Moisés, desafiador, era o próprio Moisés, era o escolhido. Pela fé, Moisés. Eu tenho consciência, e você tem que ter também, em nome de Jesus, amém? De que eu sou escolhido, claro que sim. Por isso estou aqui, sou crente, prego, falo para você, oro, adoro meu Senhor. Vou fazer 54 anos de evangelho este ano, glória a Deus, sou escolhido. E quando eu olho a história da minha vida pessoal pela lente da escolha, aí eu vejo a parte que meus pais tiveram nela. Sem saber. Não sabiam que estavam a serviço da vontade de Deus na vida do filho. É tão bonito isso. É tão bonito. Mesmo não exercendo nenhuma fé. Ou exercendo através dos seus recursos tenebrosos. Porque estavam como que tateando, segundo Paulo nos ensina em Atos 17. O autor diz que esses pais de Moisés não temeram, e o próprio Moisés, no versículo 27, também não temeu a ira do rei, a ira do faraó. Não temeu. Meu Deus, a fé gera ousadia. É isso. Foi o que os apóstolos pediram, era o que você via nos primeiros discípulos, era o que você via nos apóstolos, foi o que fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo. A fé que traz ousadia, que não teme, que não houve um não por resposta quando alguém oferece resistência, porque está firmado na promessa que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Mas não é só. O versículo 24 vai dizer que a reação da fé no coração de Moisés também foi recusa, renúncia. Veja, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Fez recusa, fez renúncia. A verdadeira fé promove renúncia. Isso reforça o que eu acabei de dizer ainda há pouco. Lembra quando dei aqui vários exemplos práticos do nosso dia a dia, as renúncias que fazemos pela fé. A fé investe nessa direção. Ela produz essa renúncia, e a renúncia é feita sem lágrimas. Ela é feita de forma consciente. E redunda em bênção, glória seja ao Senhor. Mas porque tem renúncia, também tem perda. Às vezes não há recuperação. E o versículo 25 diz que Moisés assumiu perda pela fé. E aqui nós vamos pareá-lo com Paulo em Filipenses 3, 7 e 8. Lembra de Paulo em Filipenses 3, 7 e 8? Ele diz que por causa do conhecimento de Cristo, ele perdeu toda a bagagem que ele tinha e reputou tudo aquilo como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. Reputou como perda e perdeu de fato, ele declara assim. Está aqui o texto dizendo que pela fé Moisés experimentou uma perda. Preferiu, entende? Olha, preferiu, é o que o versículo 25 está dizendo para nós, preferiu ser maltratado, assumiu perda. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres a que ele tinha direito como filho da filha de Faraó, ou seja, como alguém que estava na corte. Ele era cortesão, ele era filho adotivo. Ele era neto adotivo de Faraó. E aí, ele tinha direito, ele estava no topo, mas recusou, abriu mão, sofreu a perda, porque estava contemplando o que estava além. E o versículo 26 vai mostrar que ele investiu esperança, e nos manda de volta ao versículo 16, em vez disso esperavam eles uma pátria melhor. O versículo 26 diz que Moisés, pela fé celebrou, versículo 26 sim, o texto diz que por amor de Cristo ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Alguém diria, mas como? Moisés não conheceu Cristo? Estamos trabalhando com fé. Todos os movimentos de Moisés como tipo, todos os movimentos de Abraão como tipo, de Josué, todos os outros, apontavam para Cristo. E Moisés, no seu coração, sabia que Deus levantaria um profeta maior do que ele, estava se referindo ao Messias. Todos os movimentos dele iam redundar, iam correr na direção da cruz. Por fim, acabariam na cruz. Foi o que aconteceu aqui.
Ele investiu esperança. A fé injeta esperança. E uma esperança que vai na contramão de todas as perspectivas e evidências. É aquela que estava no coração de Abacuque, era a que estava no coração de Abraão. 25 anos esperando, quando as circunstâncias iam dizendo, não, está pior, de mal a pior. Esquece isso, abre mão disso, abandona esse projeto. E aí a esperança se renovava porque ela não estava presa às circunstâncias. Ela viu o invisível, como aconteceu com Moisés, versículo 27. Viu no invisível. O texto diz que ele viu aquele que é invisível. Está aqui dizendo para nós textualmente. Perseverou porque via aquele que é invisível. Eu entendo que a fé vê no invisível. Tal como Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar essas pontuações sobre a fé dos peregrinos para retomarmos depois na parte 20 com os desafios dessa fé peregrina que vem muito grande aí. Mas o que eu quero focar agora para fechar é que o núcleo sustentador da fé peregrina é a esperança. Por isso você teve isso aí no versículo 16, no versículo 26. O texto diz que eles contemplavam à distância aquilo que esperavam, vendo a distância, não tomando posse, saudando como quem está num navio, vendo a linha divisória da sua terra para a qual está chegando, então já vai batendo com a mão, vai saudando a distância, embora o navio ainda esteja longe da costa. Era isso que estava acontecendo com eles. Saudaram com esperança, porque estava na esperança. Então o núcleo que sustenta a fé peregrina é a esperança. Por quê? Porque ela depende da forma absoluta de confiar no caráter de Deus. Depende do caráter de Deus. Daí o realce que nós temos nos versículos 8, 10, 11 e 13 a 26. Eu fechei aqui a minha Bíblia acidentalmente, mas eu volto lá. Capítulo 11, e eu vou só fazer esse realce para vocês. Versículo 8. Chamado, obedeceu. Versículo 10. Esperava a cidade que tem alicerces. Versículo 11, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Depois os versículos 13 a 16 que nós já vimos. Todos viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. O autor salienta aqui neste versículo 16 a honra concedida pelo Deus que se agrada dessa fé. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Isso é lindo. Me faz lembrar ou me traz à memória a cena do momento em que o céu para ouvir o que vai sair da boca de Jó depois de toda a prova que acometeu sua vida e a sua fé. E o texto diz que Jó em nada pecou com a sua boca. Glorificou a Deus. E o céu deu glória a Deus e aleluia. Deus pôde dizer a respeito de Jó, não me envergonho dele. Deus pôde dizer a respeito de Paulo, não me envergonho dele. Deus quer dizer a nosso respeito, filhos dos quais não me envergonho. Bendito seja o seu nome. Obrigado por sua atenção. Estaremos juntos domingo, 17h30, com uma palavra abençoada que Deus tem posto em nosso coração em Romanos, capítulo 11. Aguardo você lá e peço a você que compartilhe, que divulgue para outros. E depois teremos o intervalo até passar o período de carnaval. Deus te abençoe e obrigado por sua participação fiel, seu interesse e desejo de conhecer e se aprofundar nesta palavra. Grande abraço e até domingo em nome de Jesus. Amém.